Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um Bitalks da Ideale. Este é um movimento para ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas com ações de treinamento. É o momento da gente conversar, da gente discutir, da gente se provocar sobre como as nossas ações impactam diretamente nos resultados que a gente quer alcançar no dia a dia. Eu sou Peterson Colli e te convido a assistir mais um grande episódio e eu tenho certeza que hoje tem muita coisa bacana. Hoje a gente vai receber aqui a Sheila Leme. Muito obrigado, Sheila. A Sheila é uma grande profissional, está há muito tempo no mercado. Posso falar? Pode, né? É melhor, mais né, de 30 anos de carreira no mercado, construído em grandes empresas como o McDonald's, como o Walmart, sempre ali na frente, né, liderando pessoas. Né? Vai ter bastante história que a gente vai entender, compreender, a gente vai discutir. Mas, Sheila, um grande prazer, uma honra, um orgulho muito grande de te receber. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Peter. Nós somos amigos já de longa data, já fizemos alguns trabalhos juntos. Então, para mim é um prazer estar aqui, contar um pouco da história, da nossa história, da minha, do que nós já fizemos juntos. Vai ser bem bacana. Eu não tenho dúvida. Então, já que a gente está falando de ajudar a melhorar a vida das pessoas, das empresas, nada mais interessante do que a gente começar o nosso bate-papo falando exatamente de pessoas, né? Sheila, eu posso até confundir você, né, com essa coisa de pessoas, né? Quando a gente fala Sheila, a gente automaticamente faz um link, né? É como se o seu nome, Sheila Leme, fosse um sinônimo de cuidar de pessoas. Me fala, o que essa trajetória de cuidar de pessoas tem a ver com você? Olha, Peter, eu acredito, você me conheceu inclusive quando eu estava no McDonald's, e isso realmente representa uma parte bem expressiva da minha trajetória, mas eu entendo isso, porque você fazer parte de uma empresa onde as pessoas sempre foram o papel principal ali, é uma coisa assim, muito interessante no sentido de cada vez mais a gente aprende que as pessoas fazem a diferença no negócio. Eu comecei a minha trajetória lá, com jovens. Primeiro emprego? Vamos dizer, eu fiz estágio antes e depois ali foi realmente o meu primeiro emprego formal. O que te marcou? Eu entrei como trainee. Então, imagina, eu tinha 23 anos, eu comecei em restaurante, o programa de trainee passava em restaurantes, no momento que o McDonald's estava crescendo muito, e aí você pensa assim, gente, mas eu vou aprender o que ali, né? Tem que aprender a fritar batatas, você imagina que já vai ser um gerente trainee, né? Uhum. Sim, eu tive que aprender todas as funções do negócio, como tudo funcionava ali dentro. E aí você fala assim, como que eu vou aprender isso? Sendo treinada. E aí começou todo esse meu movimento com pessoas. A importância que realmente tem as pessoas dentro do negócio. Porque quem que começou a dar os primeiros treinamentos para mim? Não. Os jovens. Eu quase fiz uma brincadeira aqui, mas não vou falar, né? Pode. A gente associa McDonald's, né? A gente fala, e a gente conhece tanta história bacana de pessoas que começaram no McDonald's. E agora você está falando que você começou na loja, eu ia até fazer uma brincadeira, né? Quem te treinou foi o Ronald. Mas não foi, né? Bacana isso, já me falaram isso, já brincaram em relação a isso comigo. Foram os jovens. Imagina, os primeiros treinamentos que eu recebi foram dos atendentes que tinham 16, 17, 18 anos. Eu passei por todas as funções ali e eles falaram assim, Sheila, você vai ser treinada em todas as funções, teve uma integração. Quando você fala função, o que é? Para ser treinado ali no caixa, você ser treinado na chapa, você ser treinado como que você atende um cliente, como que você resolve o problema de um cliente. Então, você aprende todas as funções do McDonald's. Então, quer dizer, essa história que a gente ouve, muitas histórias que a gente ouve, muitas vezes a gente ouve muito uma expressão, né, de quem passou pelo McDonald's. E às vezes a gente tem gente até famosa, né? Tem artista, tem ator. Sim. Eu não tá me fugindo, eu não sei se tem um ator famoso de Hollywood que começou também trabalhando no McDonald's. Então, aquela expressão, comecei fritando batata, é real. É real. Você vai fritar batatas, você vai montar um sanduíche, você vai colocar um hambúrguer na chapa, você passa por todas as posições. Tanto é que hoje em dia o CEO
né? Ele foi um líder meu também direto. Ele começou como atendente, o Rogério Barreira, que é um exemplo. Perfeito. Ele é o CEO Brasil, nesse momento, da Arcos Dourados. Mas quando você fala de pessoas, ali eu realmente comecei a sentir a importância de você realmente trabalhar com as pessoas, de você entender que as pessoas têm um diferencial muito grande no negócio. Porque você fala assim, McDonald's, é só fazer e vender hambúrgueres. Não, por trás tem todo um movimento muito grande de você desenvolver essas pessoas para você conseguir crescer. Eu costumo falar, né, a questão do propósito. O Simon Sinek, que é um autor que eu gosto muito, que eu leio muito, ele diz que 95% das pessoas sabem exatamente dizer o que a empresa deles faz. Né? Mas somente 5% das pessoas que trabalham nas empresas sabem dizer por que a empresa faz. Eu sempre usei muito um exemplo do McDonald's, que eu falo, o McDonald's ele não vende hambúrguer, o McDonald's mata a fome das pessoas. Né? É nesse sentido, Sheila, quando você está falando do desenvolvimento das pessoas, porque você está falando... eu fico imaginando que o treinamento nas funções da operação, você vai lá, você vai aprender, é um processo, né? Mas tem algo além disso, tem algo que movimenta essas pessoas. Então, ali, quando eu cheguei, além de passar por um momento de integração, tudo isso eu fiz no escritório, na época era na Paulista tal, e depois fiz a integração também no restaurante. A gente fala restaurante, esse hábito vem muito do MEC, tá? Tanto é que depois, quando eu fui para o Walmart, eu acostumei falar loja. Então, quando eu chegava ali, cheguei no restaurante, comecei a ser treinado, me apresentaram quem ia ser meu treinador, aquele atendente ali de 18 anos com uma tarjeta, treinador, com aquele orgulho. Me apresentaram quem ia ser meu treinador, a gerente do restaurante, né, que também tinha um orgulho enorme de receber os trainees no restaurante dela, porque a loja tinha que estar, o restaurante tinha que estar muito bem organizado, atingir os KPIs, tal, para poder treinar esse grupo de trainees. Inclusive trainees ali que eram franqueados, que teriam futuramente seu próprio restaurante. Eles passavam pelo mesmo programa de treinamento que a gente. Quer dizer, uma responsabilidade... muito grande de um jovem de 17, 18 anos, né? Que ia passar treinamento para a gente. Mas, gente, o bacana é que ali já tinha um método. Hoje a gente fala muito metodologia. Mas assim, olha, tem um método aqui que você vai passar. Recebi um book, né, do meu programa de desenvolvimento gerencial, e tem um método. Imagina, eu tinha 23 anos, tinha acabado de me formar, tinha feito estágio em Banco do Brasil, outro mundo, né? De repente ali, e eu achava tudo, graças a Deus, muito leve. Eu sempre soube levar para esse lado, principalmente no início. Porque a rotina é pesada, né? É pesada. Depois eu contei isso. A gente está falando da parte bacana, mas é pesado. Mas tem que ter significado. Você falou assim, o que tinha por trás? Tinha aquelas pessoas comprometidas, aqueles jovens já com aquela idade que já tinha responsabilidade e que chegou para nós, um grupo de trainees que estavam ali e falou assim, olha, o método é o seguinte, é o PAPA. Eu guardei isso. Papa. Eu guardei porque eu acho incrível, até hoje, de outra maneira, num mundo muito mais ágil, muito mais digital, a gente sabe que é assim também que as coisas funcionam. Isso foi assim, como que é? Olha, a gente vai sempre preparar a área que você vai passar, a gente vai te apresentar a área, que é aquele monte de equipamentos, né? Aí nós vamos praticar. Que perfeito. E depois que a gente praticar, a gente vai avaliar como que você foi. Tinha uma lista de verificação que chamava LV. Cada área de chapas, área de balcão, tinha ali uma lista das etapas que a gente tinha que fazer. Que no caso eu tinha que fazer para passar dessa área para a próxima, tá? Eu era avaliada. Eu tinha que tirar pelo menos 90% para passar para a próxima. Então você olha para isso, o que nós estamos vendo, Peter? Processos e pessoas. Perfeito. É isso que movimenta aquele hambúrguer lá na frente. Que o consumidor fala, eu quero um Big Mac, eu quero uma promoção. Para aquela promoção chegar ali na frente, tem todo um movimento por trás. E eu que fiz essa transição, né, de atuar na área de restaurante, ser consultora de operações, tudo, e depois ir para o corporativo, tanto na área de treinamento, RH, para mim isso tem um valor imensurável. Eu fico imaginando a visão que isso te deu, né? Porque a gente fala muito da questão
da linha de frente, da operação. E muitas vezes esse movimento, Sheila, ele é o contrário. Talvez na grande maioria das empresas é o contrário, né? A pessoa quando vai para um cargo administrativo, vai para a corporação, ela fica lá e depois de um tempo fala assim, vai conhecer a loja, vai ver, isso seja no varejo, ou seja numa indústria, vai lá conhecer, né? E contigo aconteceu o inverso. Isso deve ter trazido, eu fico imaginando, um impacto muito grande depois no desenvolvimento da sua própria carreira. Exato. Por isso que eu falo, é muito marcante esse início e as pessoas, você generosamente até me falou que associa muito as pessoas. Por quê? Porque eu venho de uma empresa que traz isso muito forte e que hoje eu levo isso comigo, eu gosto de falar sobre isso para as pessoas como consultora, como mentora, porque as pessoas fazem a diferença e conhecer o negócio faz muita diferença. Tanto é que tinha um programa, acredito que ainda tem, no MEC, que os executivos também, antes de irem para a parte da sua área corporativa, eles faziam uma imersão dentro dos restaurantes. Nós vamos falar bastante sobre compartilhar, mas tem a ver isso, né? Tem a ver, tem muito a ver. Então, quando eu fui para o Walmart, 20 anos depois que eu tomei a decisão de fazer um movimento na minha carreira, também já tinha essa prática lá. A maioria dos executivos, eles passavam para conhecer o negócio, para depois ir para o corporativo. E faz toda a diferença, Peter. Faz toda a diferença. Eu não tenho dúvida, Sheila. Ficou aqui, tem uma expressão que eu uso muito, que eu falo que é você transformar o conhecimento em ação. Né? A importância disso. Não basta ter o conhecimento. Se você não usa o teu conhecimento, tem uma coisa lá, uma coisa guardada na prateleira. Né? E ali, essa experiência que você está me contando, você já começou com a ação. Sim. Então, podemos até classificar que foi a ação que te deu o conhecimento do negócio. Sim, foi um movimento no início meio contrário. Não é? Mas ela provocou cada vez mais você ter conhecimento para colocar em prática. Porque lembra, eu posso ter conhecimento e cada vez mais buscar mais conhecimento, mas se não tiver a prática, aquilo eu vou reter menos e talvez eu explore menos também aquele conhecimento. Porque a hora que você pratica, você faz, talvez faltou isso, deixa eu me aprofundar mais. Ou olha, eu preciso de mais uma informação. E a prática também te mostra o outro lado. Puxa, a gente precisa se aprofundar nisso. Dá para fazer melhor. Você contando aqui, eu fico imaginando uma série de coisas. Né? A gente elimina, muitas vezes, aqueles pensamentos nossos de imaginar que é assim. Ah, não, devia ser assim. Isso te deu um conhecimento de causa muito grande. Né? Então, você já começou, não evitar, mas pular uma série de análises, de pesquisa, porque você já sabia como funcionava. Né? Então, quando você foi para a corporação, né, essa tua experiência, a tua visão de negócio, eu acredito que facilitou demais. Sim, tanto é que quando eu recebi esse convite, eu fui primeiro para a diretoria de treinamento, para atuar nessa diretoria como gerente, e depois eu tive uma transição também para a diretoria de RH. Tá. Mas por quê? Eles queriam realmente pessoas que tinham a visão do negócio lá na ponta. Mas eu vou fazer um gancho com uma coisa que você me falou. De as pesquisas, você faz tantas pesquisas, mas como que isso acontece lá na ponta? Então, eu venho de empresas de varejo, food service muito forte, McDonald's, área de marketing sempre muito presente, um marketing aspiracional, né, uma coisa contagiante, as pessoas, né, dinâmico, mas por trás, cada campanha, cada lançamento de produto, existe um piloto nos restaurantes. Isso é muito bacana. Existia um piloto, e deve existir ainda, eu acredito que muitas coisas se perpetuam, porque são boas práticas, eu acredito que isso ainda se perpetua. As campanhas iam para o restaurante, alguns restaurantes, né, que eram escolhidos como piloto, para colher a percepção do funcionário, tanto em relação, será que realmente nós estamos apresentando da melhor maneira, o layout funciona, às vezes é o brinde, né? McLanche Feliz muda muito o brinde, depois a gente aumentou os tamanhos e tal. Será que funciona isso dessa maneira? Então, o feedback dá ponta. Por quê? Porque quando ele chega mais assertivo.
Sempre vai ter um ajuste, faz Quer parte. dizer, ali, a linha de frente, aonde verdadeiramente a coisa está acontecendo, é que vinha a aprovação. É que vinha a aprovação final. E, Sempre com pilotos. E mesmo assim, depois tinha ajustes. e às vezes, e aconteceu já de alguma vez, por exemplo, um restaurante fala assim, olha, isso não vai dar certo, muda. Sim. Várias vezes tivemos que fazer algumas alterações. Interessante. Eu posso fazer uma brincadeira? Então tinha que ter a bênção do Papa para a coisa funcionar. Sim. A gente falava assim, não adianta só mandar o PowerPoint. Entendeu? Vamos testar aqui para ver se funciona. Transformar o conhecimento em ação. Claro. Muito É lógico que você recebia depois uma orientação, um guia, inclusive porque 1, 2, 3 participaram de um piloto. Sim. Os demais precisavam de todas as orientações. Mas as orientações já vinham mais assertivas, porque o Papa lá na frente já falou, funciona. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, isso é um ganho muito grande de você envolver as pessoas. Elas sentem que elas participaram daquilo. Os atendentes que trabalharam nessas lojas pilotos, muitas vezes depois eram eles que faziam aquele roadshow junto com o time de treinamento, de supply, para lançar um novo produto. Então, olha a credibilidade, o atendente, o gerente daquele restaurante, falando, olha, nós testamos essa campanha nova com esse produto, pensamos em layouts diferentes. Os caras de marketing, os caras que estavam lá, que desenharam tudo aquilo, eles já chegam com 90% de aceitação. Você está me falando uma coisa agora, ação. Sheila? Está indo ao encontro do que você está falando. Com certeza. E ação. Hoje a gente vê muitas empresas com necessidades de promover campanhas de engajamento, campanhas de incentivo, as próprias ações de treinamento. O que você está me falando elimina, porque engajamento ele é natural. Porque as pessoas sentem que aquilo foi feito por nós mesmos. Né? Porque aí eu sei que isso está chegando para mim porque um dos nossos testou, aprovou e disse, isso aqui vai dar certo, isso aqui é bacana. Exatamente. O próprio engajamento já acontecia com o próprio treinamento. Não preciso fazer algo além daquilo. Então, isso começa a fazer parte da cultura da empresa, né? Eu lembro lá atrás, quando o comandante Rolim ainda estava vivo, grande, né? E é uma grande... Ele tem uma história belíssima da TAM. E quando eu vi uma vez, eu estava fazendo ponte aérea para alguma coisa que eu ia fazer no Rio, não me lembro direito, ele estava ali no tapete vermelho dele, dando o exemplo. Que falta faz. Que falta faz. Então, o exemplo... Eu fiz essa conexão com ele porque ele falava muito do espírito de servir. Então, você cria dentro da empresa, além desse engajamento, esse espírito de que, olha, é uma experiência que o cliente vem viver aqui, ele não vem só comprar um Big Mac. Perfeito. Sheila, tem muita história bacana, né? Eu fico imaginando quantas coisas, né? E você já me deu um gancho aí, que eu uso muito a questão do conhecimento em ação. E aí você já me inverteu essa coisa, né? Uhum. A gente aprende ação e depois vai para o conhecimento. E aí você falou dessa questão da gente ouvir. Eu sou um apaixonado, né? Dizem que a gente já não é mais fã, a gente é apaixonado, e assim, isso aqui, da Disney. E a Disney tem, dentro das chaves da liderança, dentro de vários conceitos dela, ela tem um conceito de ouvidoria. Uhum. O conceito de ouvidoria não é aquele conceito que a gente tem de fazer reclamação, né? Mas o conceito de ouvir mesmo, né? E eles colocam a linha de frente como um ponto de escuta, né? De estar ali junto com os frequentadores, com o público, com o consumidor, né? De ouvir o que eles trazem, as sugestões, e depois eles serem ouvidos também pela companhia. Então isso é muito importante, né? Então esse movimento que você estava falando, que acontece ali nos restaurantes, do teste do lanche, das novas campanhas, dos novos produtos. Depois tem um movimento de contar isso para a turma lá de cima. Sim. Me fala um pouco mais sobre isso. Então... Essa valorização dessa visão do cliente. De quem está lá na ponta, né, Peter? Quem está realmente frente a frente na hora da verdade, a gente diz, né? Sim. Tem até um livro que se chama assim. Está ali na hora da verdade, entendendo o que o cliente pensa, como que ele reage. Nós construímos muitos treinamentos com a universidade, treinamentos que vieram de fora, tanto para o pessoal da ponta, quanto para o nível gerencial, onde até criamos perfis, né? Características de cada cliente. Mas isso você vai aprendendo muito na prática.
Você tem que ter o conceito, o conhecimento, mas é a prática que vai te deixar realmente ali com aquele feeling de saber qual seria a melhor atitude ou como eu poderia resolver da melhor maneira aquele problema. Então, por exemplo, a cada campanha é sempre feito depois um focus group com alguns atendentes, com alguns gerentes, que vão trazer o que foi de positivo e o que foi de negativo. Entendi. O que aconteceu ali que eu posso fazer melhor na próxima? Porque os problemas acontecem. E, às vezes, vêm novos problemas. Quais foram as melhores soluções? O que foi que a gente pensou que não deu certo? Eu vivenciei isso muito também em Walmart, em outras empresas que eu entrei para eu fazer consultoria. Isso é um ganho imensurável. Ouça o que as pessoas falaram também de negativo, porque ali você melhora e foca nas fortalezas, nas coisas positivas, para fazer cada vez melhor. Perfeito. Vou fazer um gancho. Faz. Você está falando isso, aconteceu alguns anos atrás, isso. São algumas dessas experiências. Não tinha nem rede social, né? Não. E hoje se fala muito em compartilhar. Isso. Eles aprenderam, acho que com vocês, né? Olha, eu tenho um sentimento que isso vem muito lá atrás. Por isso que eu falei, as coisas se renovam, a gente tem que ser cada vez mais atualizado, mais ágil, mas tem coisas que vêm lá de trás. São práticas tão positivas que elas perpetuam. Como é bonito isso, né? É muito bacana, do compartilhar. Eu adorei isso. Compartilhar conhecimento, compartilhar tudo. Aliás, você sabe que o McDonald's é Great Place to Work até hoje, né? É mesmo? Ele ainda é uma das melhores empresas para se trabalhar. E uma das dimensões, porque tem várias dimensões, categorias, onde o atendente, todos os níveis, né, até o do escritório, é feita uma amostra que eles mesmos selecionam para que respondam a essa pesquisa. E o grande destaque sempre foi, onde ele foi sempre melhor pontuado, foi em relação a desenvolvimento profissional. E aí você me fala, de onde vem essa percepção de desenvolvimento profissional, de crescimento? Do treinar. Quando você treina, você compartilha. Porque eu estou treinando você, eu estou compartilhando com você. Você está me falando que o McDonald's era e ainda é considerado uma das melhores empresas para se trabalhar, e esse conceito vem dos funcionários, são os funcionários que dizem que ali é uma boa empresa para trabalhar, que ele gosta de trabalhar ali. E um dos pontos relevantes disso é porque os funcionários consideram que o treinamento tem esse impacto? Sim, isso é dito por eles. E olha, eu participei, né, era uma das minhas funções, entrevistas de desligamento, desde restaurantes até quando já era RH corporativo, na gerência, tudo. Uma das coisas que sempre saem é o que te deu mais satisfação pelo período que você passou aqui? Foi o desenvolvimento profissional, o crescimento que a empresa proporciona. Até aquele atendente que saiu porque achava que trabalhava muito, porque eram muitas horas, tal, porque é o que eu te falei, tem o corre-corre, principalmente em operações. Esse sempre foi o destaque, e acredito que é até hoje. Então, nós estamos na era do compartilhar, só que há 30 anos, o compartilhar já acontecia lá. É o treinar, é eu passar para o outro aquele conhecimento que eu tenho, porque isso contagia, isso engaja, isso dá orgulho de pertencer. É quase que o treinamento, quase não, né? Então eu posso afirmar que é o treinamento servindo de campanha, servindo de instrumento, servindo de processo para tudo isso, né? Para engajamento, para compartilhamento, para crescimento, para essa visão, né, que as pessoas acabam tendo da empresa. Isso, em algumas situações, a gente chama isso de cultura, né? Cultura da empresa. A cultura a gente não forma da noite para o dia. Não. A gente não faz. Não. A cultura ela leva muito tempo, é um processo longo, é um processo muitas vezes difícil, né? Mas que hoje está enraizado. Sim. Eu digo que a cultura, e falo isso muito hoje nas empresas que eu passo, que eu percebo que tem uma cultura assim, muito mais forte, ou uma cultura que está se acomodando novamente, porque às vezes a gente muda alguns processos internos, a gente muda a maneira de ver
algumas coisas internamente. Forçado, né? Ainda bem que a gente se movimenta, Sim, né? Isso aqui é um movimento hoje. Mas é muito claro que as pessoas, elas começam a fazer a leitura, se a cultura faz sentido para ela, e começam também a construir, fomentar essa cultura a partir do momento que elas entram, que elas estão nessa empresa, começam a fazer parte e como elas saem. Tudo isso envolve a cultura de uma empresa. A gente fala muito agora em RH humanizado, né? Não é dar um bombonzinho, uma balinha, ou agradecer por tudo, não é só isso. Como que é isso durante a sua trajetória dentro da empresa? Como que isso acontece? Vão ter momentos difíceis, vão ter conversas difíceis. Faz parte de conversas difíceis. Sim, claro. E é muito difícil, entende? Os líderes muitas vezes não estão preparados. Eu falei de muita coisa boa aqui na minha trajetória de McDonald's, de Walmart, tudo, mas o pipeline de liderança, ele começou a trazer isso há uns 15 anos atrás, muito de como é importante a preparação desses líderes. Porque a gente muitas vezes é treinado também nos processos, mas nós não somos treinados o como a gente conduz esses processos. Hoje está muito em alta, né, essa questão que você está falando, né, das competências, e aí a gente já está caindo aqui para um caminho das competências de um líder. Né? Isso. E a gente fala muito na divisão, né? Competência hard skills, soft skills, e acaba caindo muito, né, Sheila, na questão do comportamento. Né? Sim. Eu escrevi no meu livro, e aí eu defino lá que competência é aptidão, né? A gente estar apto a executar tarefas. Isso determina a nossa competência em relação a alguma coisa. Né? E hoje a gente fala muito de competência da liderança. Né? E que tem que ver com esse comportamento. Comportamento conjunto de atitude, modo, proceder ou agir. A gente acaba caindo na ação, acaba caindo na prática. Né? E a gente tem que cair na prática para a gente transformar o conhecimento em ação. Porque o líder, a operação, do porteiro ao presidente, a gente está executando coisas. Dentro dessa tua experiência, desse teu know-how, e que você hoje trabalha muito com essa questão de mentoria, de consultoria, como que você enxerga esse lado de comportamento da liderança e como isso tem um impacto no dia a dia e como isso impacta nas ações de treinamento e assim vai? Então, hoje, cada vez mais, nós estamos muito mais atentos a isso, né? A importância que isso tem. Porque muitas coisas são treináveis e técnicas, então elas acontecem de uma maneira, vamos dizer assim, mais rápida, até mais natural. Quando você fala em comportamento, você olha para aquelas competências comportamentais, né? Que tem pessoas que já são mais comunicativas, têm uma comunicação mais expressiva, tem pessoas que já têm uma habilidade melhor para trabalhar em equipe, tem outras que a gente precisa desenvolver melhor essas competências. Por quê? Porque elas são essenciais para o movimento de carreira. Né? Dentro do pipeline de liderança, você é líder de equipe, depois você é líder... Primeiro você é líder de si mesmo, depois você é líder de equipe, depois você é líder de líderes, e isso tem a liderança dentro da operação. Rancharan fala muito bem disso no livro dele. Quem não leu, eu recomendo, é um livro de cabeceira. E depois você é líder dentro do negócio, no mundo corporativo. Como que é o movimento dessa liderança? Isso é treinável também? Mas são competências comportamentais. A gente tem que treinar de uma outra maneira isso. A gente tem que provocar de uma outra maneira. Dá para treinar? Eu vou te dar aqui... A liderança é treinável. Vou te provocar. Vou colocar um comportamento aqui. Vamos imaginar... Paciência. Paciência é um comportamento? Então, a paciência, tem pessoas que são mais pacientes e outras menos. A gente trabalha melhor isso na gente, dá para a gente trabalhar isso na gente. Por isso que eu falo, eu não gosto de rótulo. Às vezes você vira e fala assim, eu conheço aquela pessoa é totalmente impaciente. Quanto tempo você não a vê mais? Alguns anos. Gente, ela pode ter esse traço de ser uma pessoa impaciente. Mas se ela hoje tem um autoconhecimento e recebeu feedback em relação a isso,
dê a chance dela ter trabalhado isso e hoje ser muito menos. Você sente que hoje as pessoas estão mais, não sei se é preocupado, mais atentas a esses comportamentos? É isso, elas estão mais atentas. Eu te falei, muitas empresas cresceram muito rápido e não tinha tempo, eu estava nessa empresa nesse momento, de você treinar. Eu fui líder com 23 anos, eu já tinha equipe. Então, como treinar essas competências comportamentais para você ser um líder cada vez melhor? Eu sou um dos exemplos que aprendeu fazendo. Você vai recebendo o feedback e vai tentando melhorar cada dia. Tem coisas que você tem o dom de liderar, tudo, mas outras você tem que aprender. Você tem que melhorar sua comunicação, você tem que melhorar alguns comportamentos que engajam os seus times e que, inclusive, ajuda você a desenvolver outros líderes. Só que de alguns anos para cá, já décadas, a gente vem falando muito em como trabalhar isso. Como que a gente trabalha essas emoções? Porque todos nós apresentamos nossas emoções. Algumas são mais expressivas, a pessoa lida melhor, outras ela precisa trabalhar melhor isso, para ela ser um líder melhor, para ela conseguir realmente transferir mais o que as decisões e as metas para o seu time de liderados. É inteligência emocional, é como eu controlo minhas emoções. Então, essas competências comportamentais, você está falando, né, elas são possíveis de treinar, né, de praticar. Qual é o impacto de tudo isso? Né? Eu vou colocar aqui um exemplo. A gente treina as competências comportamentais, mas eu treinei isso dentro de uma empresa. E hoje a gente sabe que há um movimento de mudança de empresa, mudança de carreira. Hoje as pessoas ficam menos tempo nas empresas. Isso deve trazer um impacto. Eu treinei lá uma competência comportamental numa empresa, aí eu mudei a uma outra cultura. Como funciona isso? Ou dá para levar alguma coisa de um lugar para o outro? Muita coisa a gente leva. Mas quando a gente chega numa nova companhia, numa nova empresa, a gente vai entender o cenário. A gente vai... Isso também é uma competência. É uma competência. Boa. A escuta ativa, né? Cada vez mais eu tenho que escutar. Isso é uma competência que você pode ter treinado no anterior. Ou nesse movimento de mudança você vai se aperfeiçoar. E nessa nova empresa, às vezes, talvez eles não montaram o Papa, né? Talvez não. Você chega lá chegando e o cara fala assim, ó, tá aí, exatamente. Vai. E aí é a hora que você traz também seu conhecimento e tenta algumas coisas adaptar e aprende, né? Porque eu falo que todo movimento traz aprendizado. Perfeito. Desde que você tenha vontade e esteja disposto. Você já me falou uma série de competências aí, vontade, autoconhecimento, disposição, paciência. Qual que você considera hoje, fala assim, eu tenho que escolher uma, ou eu te coloquei numa fogueira, eu tenho que escolher 3? Eu acho que tem algumas, né? Mas cada vez mais a gente tem que trabalhar a nossa comunicação. Tá. Porque a nossa comunicação passa muito também pela escuta. Tá. Né? Eu me comunico melhor cada vez que eu entendo melhor quem faz parte do meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida pessoal, profissional, em tudo. Aí eu consigo me comunicar melhor. Porque, como líder, no caso de liderança no mundo corporativo, eu falo que esse é um exercício diário. Mesmo hoje, atuando como consultora tal, e como mentora, quando me pergunto, o desafio é a comunicação. Uma coisa é legal você ir lá e conseguir falar em público, dar bem um workshop, uma palestra, dentro da universidade corporativa conduzir bem. Mas e no dia a dia? Como que é a sua comunicação? Você está trazendo para um aspecto muito mais amplo a comunicação, né? Sim, como é a sua Muito comunicação legal com o seu time, como é a sua comunicação com seus pares, com o seu líder. Eu falo, isso é um aperfeiçoamento com contínuo, você mesmo, né? consigo mesmo, com a gente Legal. mesma. Por quê? É o autoconhecimento. Qual é o gatilho? Que emoções me provocam e me tiram do meu ponto de equilíbrio? Eu me considero hoje muito melhor do que eu fui no passado. Por quê? Porque você vai entendendo isso. Muito bom. E isso não era tão provocado lá atrás. É porque eu te falei, muitas vezes pelo fator do crescimento, pela cultura da organização, que também as organizações não olhavam muito para isso. Tá. Né? As organizações começaram a olhar mais para isso de um tempo para cá. Por quê? Porque começa a fazer realmente a diferença, né? Por que as pessoas vão embora?
Por quê? Porque elas querem estar num ambiente saudável, num ambiente positivo, numa cultura que faz sentido para elas. Tem a ver com aquela, uma expressão que se usa muito hoje, a questão do protagonismo, seja protagonista, né? E aí passa por essa história de se autoconhecer, Sim. E quando você chega, você já tem que, você mesmo, né, olhar para onde você está, observar onde que eu estou, o que eu faço aqui. Sim, Né? sim. Você me levou aqui uma reflexão que a comunicação é muito além daquela coisa, né, de se apresentar, de falar. Muito além. Né? É muito além. Trazendo isso, eu estou aqui ainda com uma coisa na cabeça, Sheila, que você me falou de ser uma melhor empresa para se trabalhar. Aí eu quero voltar um pouquinho daquilo do exemplo que você trouxe, e que quando você traz o conceito, né, de que o funcionário, né, que o atendente, colocava ali na pesquisa, colocava lá a questão do treinar. Né, a questão de receber o treinamento, isso como uma ferramenta de desenvolvimento. E ele percebe isso. Né? Qual a diferença que a gente vê para outras empresas que a pessoa fala assim, não quero ser treinado não, treinamento é chato, treinamento de novo. Qual que era a diferença então do treinamento que acontecia lá no MEC para o treinamento que em algumas empresas acontece que as pessoas não querem ser treinadas? Gosto da sua pergunta. O que acontece? Existe ali um objetivo. Se eu recebo treinamento e eu gosto do treinamento que eu recebo, eu estou me desenvolvendo. Se eu estou me desenvolvendo, eu cresço profissionalmente. Se eu cresço profissionalmente, eu posso ser aquela pessoa que está me treinando hoje. Eu posso ser um gerente de restaurante, eu posso ser um consultor, dentro de uma trilha, por exemplo, do McDonald's. Tá. As outras empresas, mesma coisa. Então, qual é o propósito desse meu desenvolvimento? Eu posso crescer aqui ou posso crescer em outro lugar. O que eu aprendo aqui eu também faz parte da minha bagagem que eu posso levar para outro lugar. Então, se a pessoa se conhece, sabe que o aprendizado só vai acrescentar para o crescimento profissional dela, ela não vai ver o treinamento como uma coisa chata. Tá. Isso, lógico, não tira a nossa responsabilidade de quem aplica o treinamento. Nós também temos que aplicá-lo cada vez mais de uma maneira que vá ao encontro de uma coisa bacana. As pessoas gostam de ouvir histórias, as pessoas gostam de exemplos. Cada vez mais tem que ser dinâmico, divertido. Isso atrai, e quem é atraído daí fica, se engaja, porque os dois lados estão sendo levados em conta. Tanto quem produz o treinamento, quem aplica e quem recebe. Também é a parte dele, né? Que nem eu faço a minha parte e você faz a sua. Sim. A sua parte vai ao encontro do que você quer para você? Sim. Eu não sei de onde vem essa expressão, mas eu vou falar. Né? Aquela expressão assim, vou puxar a sardinha para o nosso lado agora. Né? Não sei de onde vem essa expressão, um dia eu vou descobrir. Né? Mas nós que somos de treinamento, o que você disse, ele é fundamental para que as pessoas tenham essa visão, a construção do treinamento. Montar um treinamento dinâmico, divertido, que engaja, não é uma tarefa fácil. Sim, não é simples, né? A gente entende que treinamento é uma coisa difícil, não é simples, dá muito trabalho. Depois que ele está pronto, a gente olha e fala assim, é tranquilo, simples, a pessoa foi lá e entendeu. Às vezes a gente consegue colocar uma operação inteira numa folha. Né? Então isso é um exercício muito grande. Hoje a gente vê uma série de ferramentas, de softwares, até de outras áreas executando e montando conteúdos de treinamento. Como que você enxerga essa fusão, né, das tecnologias novas, dessas construções novas de conteúdo, com essas necessidades que efetivamente as empresas hoje têm de conseguir tudo isso que você falou? Né? Porque quando um treinamento ele é bem feito, bem planejado, bem produzido, bem executado, bem entendido, olha aí, ele traz engajamento, ele traz compartilhamento, ele traz crescimento, ele traz aprovação de campanha, ele traz aprovação de conteúdo, ele traz satisfação do cliente. Como você está vendo hoje o momento atual de treinamento, Sheila? Eu acho que cada vez mais é presente isso dentro das organizações, até porque nós avançamos muito. Então, tanto por canais diferentes você consegue levar treinamentos.
Lógico, tem o e-learning, né? Tem os podcasts. Você pode compor as trilhas de treinamento das jornadas que você tem, desde os colaboradores que estão dentro da operação, conforme o modelo, o segmento da companhia, até quando você já vai para a média gerência, tudo. Qual é o programa de desenvolvimento desses profissionais? Entendi. O que cabe ali? Qual é o tipo de modelo que eu aplico melhor e eu tenho retenção e interesse por esse treinamento? Por isso que eu falo, temos que ouvir. Cada vez que a gente aplica, vamos ouvir. Um treinamento que normalmente as pessoas acham mais, vamos dizer assim, chato, compliance, mas é necessário. Sim. A maioria das organizações tem treinamento sobre compliance e ética. Sim. Precisa entregar. Eu fiz um programa desse extremamente expressivo para o Walmart. E o Walmart, inclusive, fez aquisições no Brasil na época. Muitas empresas brasileiras ele comprou lá atrás, isso foi em 2013, 2014, ele já tinha interesse em vender. Tá? Ele fez aquisições para crescer e depois fazer essa venda. E já tinham muitas pessoas querendo comprar. Mas culturas diferentes, com modelos de treinamentos diferentes, olha que desafio. Sim. Mas tem um treinamento, por exemplo, de compliance e tem que ir para todo mundo. Entendi. Independente da cultura. Universal. Universal. Como eu faço aquilo? É denso, não dá para você diversificar tanto, mas você tem que entregar. Como eu faço da melhor maneira? Módulos menores, em mais tempo? Diferente, eu preciso fazer o mesmo modelo para o pessoal da operação com o pessoal corporativo? Não. Então, para isso, eu preciso planejar. Eu preciso pensar. Não é, entrego e está tudo bem. Gente, e outra coisa, tem os treinamentos motivacionais, tem pílulas de conhecimento e tem trilhas de aprendizado. E uma coisa é clara, independente de organização, independente do nosso momento profissional, pessoal, o aprendizado tem que ser contínuo. Perfeito. Eu falo que aquilo que a gente pergunta, né, para as crianças, o que você vai ser quando crescer? Já não funciona mais, porque eu posso ser muita coisa. E muda tanto, né? Muda, eu não preciso ser advogado a vida inteira, eu não preciso mais ser médico a vida inteira. Eu posso fazer direito, querer exercer a advocacia, mas depois eu quero ter a minha empresa, eu quero ser uma empreendedora, quero ser um empreendedor. Perfeito. Gente, o mundo mudou. E a gente está vivendo mais. E né? nós estamos vivendo mais, que é um grande desafio. E ainda bem, né, Peter? Ainda bem. Então, é um grande desafio, tudo isso. Todo esse movimento que nós estamos vivendo. Quer dizer, não é pegar tudo que se fazia no passado, porque era bom, e tem que ser daquele jeito. Não. Também não é pegar tudo que tem hoje e falar aquilo que tinha no passado não serve. É fazer uma fusão. Isso. É fazer um entendimento e aí volta naquela questão. A comunicação é fundamental para tudo isso. Uma das minhas sobrinhas, eu tenho duas, ela tem 19 anos. E ela começou a fazer estágio já numa grande organização. Acabou acontecendo. Ela, lógico, tinha esse sonho, mas aconteceu. Ela entrou numa grande organização. Está há uns 2 meses, agora vai fazer 2 meses. Eu falei para ela, o que você está mais gostando lá? Olha a pergunta. O que ela me respondeu? Quero saber. Eu estou aprendendo alguma coisa todo dia. Olha que fantástico. Eu estou sentindo que eu estou me desenvolvendo lá. Então, quer dizer, mesmo o jovem tem essa ânsia de aprender. Às vezes a gente olha e fala assim, porque o jovem não quer saber de nada, o jovem não quer saber. Eles querem sim. Desde que seja feito bacana, seja legal, seja entregue uma coisa que os caras olham e falam assim, cara, isso aqui é bacana. A gente usa a palavra hoje, né? O conteúdo é relevante. Isso, o conteúdo é relevante. Perfeito. Mas o como eu entrego esse conteúdo? Legal. Aí legal, que tá. Legal. Mas o aprender ainda é o que motiva. Essa questão do aprender motiva, agora me surgiu uma questão aqui. Você trabalhou em 2 empresas com culturas americanas, norte-americanas, né? Sim, McDonald's sim. e Walmart. A cultura de treinamento americano, ele preza muito, ele investe muito no primeiro treinamento, né? O treinamento de integração, o treinamento de onboarding. Ou seja, você já começa trabalhando sabendo efetivamente aquilo que você vai fazer, certo? Então, são culturas presentes no treinamento, né? No modelo americano de treinar e de começar as empresas. Isso teve um impacto muito grande na tua carreira, acredito, né? Porque você já entrou nas empresas e a primeira ação que aconteceu foi treinamento, né? Hoje em dia isso não é muito comum, né, Sheila?
As empresas, às vezes as pessoas começam e depois elas vão treinar. Depois as empresas começam a falar assim, precisa treinar. Que impacto você acredita que isso está gerando no resultado, no negócio das empresas? Então, é a cultura, é a retenção, né? Você quer pessoas, você quer atrair as melhores pessoas, isso já gera um custo, né? A hora que você começa a atrair, você já está gastando. Você quer que elas fiquem e já vão embora? Ou você quer absorver dessas pessoas tudo que elas podem entregar naquele período que ela vai ficar contigo? E que fique, o quanto ela ficar mais, melhor, porque você vai ter o retorno do investimento que você fez. Para isso, as empresas, cada vez mais, elas precisam se preparar melhor. Eu te dei um dado, por exemplo, do McDonald's, mas que eu sei que é da maioria dos profissionais. Quando você pergunta, isso são dados do Great Place to Work, do Instituto. Dentro das melhores empresas para se trabalhar, as consideradas as melhores, uma das dimensões que mais são valorizadas é o desenvolvimento profissional. Para eu me desenvolver, eu não tenho que treinar. Então, quer dizer, isso é um instrumento de retenção. Sim. Diminui o turnover, né? Automaticamente eu reduzo o custo de contratação, o custo de Exato, está ligado ao assim, resultado. Perfeito. São KPIs que as pessoas de treinamento, de desenvolvimento têm que apresentar. E por que não faz, Sheila? É uma questão de crença, é uma questão de acreditar, de alguns empresários olharem e falar assim, eu sim, mas por que não faz? Aí dentro da agora, Então, principalmente agora você, que trabalha aí com a mentoria, com a consultoria, trabalha com empresários, com outras empresas, por que você acha que às vezes ainda a gente tem tanta resistência a isso? Nós falamos da comunicação, lembra de um skill super importante? Cada vez mais nós temos que estar preparados para argumentar. Tá. A gente vende ideias, a gente envolve as pessoas naquilo que a gente acredita. Eu não estou colocando a responsabilidade toda em quem é responsável pelo treinamento, mas a partir do momento que eu começo a influenciar a liderança, a mostrar os KPIs, os resultados, o impacto disso, mais eu vou fazer parte da construção das estratégias. Entende? É natural, às vezes tem que provocar. Você tem que provocar para você ser ouvido. E em que momento eu provoco? Entendi. Entende? A hora que você começa a mostrar números, engajamento, retenção, baseado nos programas que você entregou, no treinamento, como você realmente colocou a sua universidade corporativa, as academias que tem dentro da sua empresa, as academias de liderança e tudo mais que fazem parte do negócio, e os resultados que isso está trazendo, puxa, faz parte eu ter esse dinheiro no meu budget, no meu orçamento. Entendi. Então, treinamento não é uma questão de ter ou não ter a verba, é de como eu uso a verba. Exato, é como eu uso, não é só... Entendi. Gente, como nós falamos, o treinamento ele tem que ter, sim, aquela parte fã, ele tem que ser agradável o ambiente, tem que ter aquele coffee que as pessoas gostam, tem que ter. Mas, além disso, ele tem que impactar aquela pessoa. Entendi. Ela tem que fazer parte depois de um movimento que, olha, eu fui para aquele programa, para aquele treinamento, estou aplicando coisas aqui, estou compartilhando o meu aprendizado e isso já está gerando impacto. Legal, legal. Por isso que compartilhar cada vez mais é importante. Você acredita que vendo você falar, é impossível não notar o brilho no teu olho. Né? Você fala, é contagiante e eu percebo que vem, né? De dentro, vem do coração. É apaixonante ouvir você falar. Muito disso vem da tua experiência, da vivência que você teve no McDonald's. Né? McDonald's é uma das poucas empresas, né, nesse país aqui que tem uma diretoria de treinamento. Sim, acredito que ainda tem, ainda é separado. Qual o impacto disso? Né, da gente olhar e falar assim, a empresa tem uma diretoria de treinamento. Então, isso é raro hoje. Importância. Ali, eu acho que ali já está mostrando como a empresa valoriza o treinamento e desenvolvimento. Tá. Ali já tem uma importância maior. Olha, tem uma diretoria de treinamento e tem uma diretoria de recursos humanos.
Estão interligadas? Sim, treinamento é um Assim como todas as subsistema, áreas, né? mas é a importância. Entendi. Então, você ali já está mostrando o quanto o desenvolvimento, o crescimento dessas pessoas são importantes. E impacta o negócio. E impacta o negócio diretamente. Até porque como que as empresas crescem se elas não tiverem as pessoas? Eu já ouvi muitos pequenos, médios empresários, estou falando muito de MEC, Walmart, grandes empresas, mas eu já ouvi muito empresários pequenos, médios, que não conseguem crescer porque não tem pessoas. A gente escuta muito falar, porque eu não encontro pessoas capacitadas, porque eu abro a vaga e não consigo encontrar pessoas. Mas algumas empresas também têm que entender que essa é uma missão deles. Sim, eles vão contratar tem o pessoas seu papel. sem a capacitação necessária, sem a formação necessária, que é a missão da empresa treinar essas pessoas. Exato. Porque tem algumas tarefas que são executadas dentro da empresa que eu não aprendo no mercado. Sim. Que eu não consigo trazer isso. Eu aprendi sobre isso agora. E muitas vezes não é fazer hoje, a gente tem uma quantidade de conhecimento, de oferta de conhecimento, como a gente nunca teve na nossa história. Sim. Então hoje você tem um conhecimento disponível, livre, acessível, muitas vezes de forma até gratuita. Né? A gente tem muita oferta disso, mas não necessariamente isso vai me dar capacidade de trabalhar em determinada empresa e executar aquela tarefa. Aquela tarefa quem tem que me ensinar, tem que me treinar é a empresa. Até porque naquela empresa você pode usar aquele conteúdo, aquela tarefa de uma maneira diferente. Quem vai te adaptar em relação a isso? É uma preocupação. E aí, às vezes também se confunde isso. Isso quem tem que fazer é o RH, é o treinamento. Não, quem tem que fazer isso é o líder e o time dele. Perfeito. E ele tem que ser preparado. E ele tem que ser preparado. Aí entra a área de treinamento e RH, que prepara essas pessoas. Perfeito. Mas são eles ali no dia a dia que fazem realmente o que faz parte do dia a dia. Entendi. Entendeu? Quando eu levo algumas trilhas de aprendizado, o treinamento para o plano de carreira dessa pessoa, é para fomentar, para dar o algo mais. Entendi. Mas o dia a dia está ali no poder do líder. Perfeito. Sheila, a gente falou muita coisa. Muita. Eu aprendi muita coisa. E poderíamos falar muito também. Essa visão. Você tocou num assunto que eu gostei muito, né, que tem a ver das competências, do comportamento, de como isso impacta no desenvolvimento da nossa carreira. E não importa o cargo, né? Não importa o cargo, né? Se eu estou começando, se eu sou linha de frente, como que o impacto do nosso comportamento, né? Você citou inteligência emocional, algumas outras. Mas se você, agora a Sheila, fosse falar para uma pessoa que está começando, né? Quais seriam as 3? Não sei se eu te coloquei numa sinuca agora, né? Se quiser falar mais uma, você ia falar 2, mas 3 para a pessoa começar já. Eu gosto do número 3. Você fala assim, 3 eu consigo decorar, a eu sei que é isso aqui, fala outro, que se a gente frasear... 3, fala assim, qual é o teu conselho? Qual que é a tua dica para as pessoas que querem falar assim, eu vou começar agora, me desenvolvendo essas minhas competências comportamentais? Sem dúvida, autoconhecimento. E isso é constante, tá? A gente tem que se autoconhecer. Principalmente nossas emoções. Por quê? Porque nós vamos precisar lidar com elas dentro da nossa trajetória. Sim, porque quando eu me conheço, eu começo a me controlar em relação a algumas situações. Mas eu preciso de ajuda. Sem dúvida. Você pode ter um mentor, você pode ter um par seu, você escolhe uma pessoa para te ajudar. Mas o autoconhecimento tem que partir de você. E eu falo que isso é constante, porque a gente sempre está descobrindo algo mais sobre nós mesmos. Então, autoconhecimento... É um exercício de humildade, né? Sim. É isso aí. A gente tem que ter exercício de humildade. Aí volta com a e melhorar. Eu tenho que escutar o que a pessoa falou de mim e falar assim, pô, será que acho que ele tem razão no que ele falou? Tem hora que a gente fala assim, puxa, não gostei e tal, mas aquilo, gente, vai te fazer um bem, porque a pessoa falou pra você. Coração aberto, né? É pra você. Bacana. Se ela falou pra você, é porque ela quer que você melhore. Perfeito. Se ela não falar pra você, aí você não vai saber. Assim, né? Exatamente. Perfeito. Será que realmente ela torce por você? Levando conhecimento em ação, então você falou assim, então a gente tem que ter autoconhecimento. Então, na ação prática, exercício de humildade, tem que escolher aí alguns amigos, amigas, para ser os meus mentores. Isso, né? Não precisa necessariamente contratar um mentor, né? Não precisa. Fazer, né? Algum teste aí de personalidade, é quando você está vivendo um movimento na sua carreira, ou está passando por uma promoção interna e você quer alguém de fora para te ajudar, contar as experiências. Uma ferramenta mais efetiva aí. Isso. Senão mas dá para fazer no dia a dia. Dá para fazer. Então tá bom. Autoconhecimento, adorei. Segundo.
aprendizado constante. Estar disposto a aprender o tempo todo. Porque as pessoas, e no momento atual, cada vez mais as coisas vão mudando. E a gente precisa se atualizar. E além de a gente ter esse aprendizado constante, posso ir para a terceira? Claro. A gente tem que compartilhar. Perfeito. Porque a hora que eu compartilho, eu retenho conhecimento e eu tenho a chance de aprimorar aquilo que eu aprendi. Porque eu posso chegar para você e falar, Peter, vou te ensinar. Eu aprendi ontem melhor sobre o tal sistema lá. Ah, Sheila, eu também aprendi. Eu vi algo novo que o ChatGPT pode nos ensinar. Eu acabei de compartilhar um aprendizado com você e você já acrescentou para mim. Perfeito. Então, compartilhar mostra o seu espírito de servir, de pensar no outro, de reter sua informação. Eu falo que a gente só ganha quando a gente compartilha. Além das conexões, né? Perfeito. São muitas conexões que a gente faz. Perfeito. E conectar, a gente conecta pessoas, né? Você falou uma coisa tão interessante. Quando a gente estamos saindo, né, da pandemia, e durante a pandemia, eu sempre tive muita vontade de fazer pão. Ah, que bacana. Pão, né? Eu queria fazer pão. E aí um dia estava lá na pandemia, aquela coisa meio, né, paradona, e veio lá um post de uma moça que fazia pão, e o pão que ela fazia ajudou ela a pagar a faculdade. Eu achei aquilo fantástico. Eu vi a receita, vi que a coisa era simples, era fácil de fazer. Só vou fazer o pão. Eu falei assim, opa, vou tentar. Né? Nunca tinha me aventurado com isso. Mas eu queria fazer o pão sem ninguém perto. Porque senão tá a esposa, tá a mãe, começa a dar palpite, falar assim, não, deixa aí. Porque se eu errar, jogo tudo a coisa fora, ninguém soube, e aquela coisa toda. Sheila, eu fiz a primeira receita. E deu certo. A partir de então, eu fui fazendo. Né? E eu não vou falar para você que eu fui desenvolvendo. Não, eu fui até ali, partindo dali, criando novas variações, só que mas sempre na mesma receita. Hoje eu sei a receita de cor. Por que eu estou te contando isso? Porque o resultado desta ação era o pão. Para chegar ao pão, eu tinha que saber fazer. Então eu tive que praticar, treinar. Ok, a questão do treinamento, bacana. Mas o mais legal de tudo isso é que as pessoas gostavam e gostam de comer o pão. Que bacana. E aí as pessoas, alguns, não me pedem a receita, tá? Eles me pedem o pão. Porque eles não querem fazer. Mas muitas pessoas me pediram a receita. Que legal. E aí vem essa história do compartilhar. Sim. Né? Porque você pode falar assim, vou guardar. Não, é uma coisa minha. Fica sendo um privilégio. Fica sendo... Quando você compartilha, quando você escreve a receita, quando você filma, quando você fala, e quando é legal, quando a pessoa vem e fala assim, fiz o teu pão. Não era meu pão, o pão é da moça, que eu não lembro o nome dela. Mas você compartilhou aquilo. Como isso é legal, né? Como isso contagia a gente, né? Como a gente se sente bem em saber que alguém executou alguma coisa que ela pediu pra gente e a gente conseguiu fazer. Nossa, isso é muito legal. Você sabe que os melhores feedbacks que a gente recebe são os inesperados. Daquelas pessoas que você em algum momento fez algo que nem você tinha dimensão daquilo. E a pessoa vem e fala para você, nossa, você me falou aquilo ou você me explicou aquilo. Nossa, isso não tem preço. Vamos falar bem, não tem preço. Porque você contagia, por isso compartilhe. E sem aquela necessidade de que eu tenho que agradar todo mundo. Não. Não é puxar o saco, né? Exato, sem puxar o saco. Tem pessoas que vai fazer sentido e para outras não. Tem pessoas que vão gostar daquilo que você está falando e tem outras não. Tudo bem. Tem pessoas que vão se identificar com aquilo, inclusive naquele momento. Já deve ter acontecido com você, comigo já aconteceu algumas vezes. De eu ter visto algo na rede social, ou numa série, ou num bate-papo, a mesma coisa eu ouvi. Só que, num determinado momento, eu vi aquilo num vídeo, ou ouvi aquilo de uma pessoa e causou um impacto em mim. Sim. Era o momento, não era a pessoa. Entendi. A Porque mensagem depois é a mesma mensagem. Entendi. Você até fala, você pensa assim, mas eu já tinha ouvido isso antes, mas eu não estava, naquele momento aquilo não me impactou. Não estava aberto para isso. Era nesse momento, o que eu estou vivendo, olha o impacto que isso me causou. Perfeito. Então a gente tem que parar de ser tão, às vezes, criterioso
com nós mesmos. Ah, gente, será que eu devo falar? Gente, respeitosamente, você pode falar o que você quiser, agir como você quiser. Se fez bem para alguém, ótimo. Se não fez também, você está vivenciando aquilo da melhor maneira possível. Maravilhoso. Compartilhe. Essa é a bom. minha ideia. Muito bom. Então, eu quero aproveitar agora o momento de compartilhar uma coisa com você. Né? Eu estou aqui, eu quero te entregar um exemplar do meu livro. Ah, que bacana! Né? Tá sendo... Nasceu! Tá nascendo, né? Que legal! Obrigada, Peter. Muito sucesso para você. Obrigado. Vou ler com o maior carinho. Obrigado. Acredito que vou aprender também, como aprendi agora com você. Vou aprender muito com esse seu livro aqui, que seja o primeiro de muitos. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Sheila, tá tudo muito legal, tá tudo muito bacana, mas eu quero te pedir uma mensagem final, uma reflexão sua. Peter, eu te conheço já há um tempo e eu sei que você é um admirador da Disney. Muito. É isso, muito, né? Uhum. Eu adoro ouvir suas histórias, você conhece muito de Disney e eu também tenho minha admiração por eles. E eu não sei se você viu um dos últimos filmes, acho que foi em 2020, o Soul. Não assisti ainda, você acredita? Nossa, você tem que assistir. Mas a minha reflexão final fica em relação a esse filme. Tá. O personagem principal, é o Joey. E ele era um estudante de música, onde o pai foi um grande pianista e tocava em casas de jazz e tal. E ele sempre quis ser como o pai. Sempre, uma obsessão. Eu preciso tocar numa casa de jazz, tal. Tem mais conteúdo, mais aprendizados nesse filme. Mas esse me marcou muito. Aí ele chega no momento e recebe um convite para tocar nessa casa de jazz. Uau, consegui! Se prepara todo e vai, toca lá, super bacana. A hora que termina, ele sai e a pessoa que estava com ele fala assim, e agora? Fiz, que legal. Assim, então, e agora? Você vem amanhã aqui de novo e toca de novo. Entendi. O que eu quero dizer com isso? Curta a jornada. De tudo que nós falamos, o que fica são os momentos que a gente vivencia. Você viu quanta coisa bacana que eu trouxe aqui para você? Sim. Quando a gente chega em algo que a gente aspira tanto, a gente tem que ter objetivos, a gente tem que ter metas, sonhos. Mas isso é móvel. Tá. O que a gente vai lembrar é o como a gente chegou. A hora que ele chegou, ele percebeu que ele podia ter curtido mais o caminho que levou ele até lá. Entendi. Então, estamos hoje em outros momentos da nossa carreira, estamos em movimento e que a gente continua curtindo. Então, o que eu deixo de mensagem realmente é curtam a jornada, aproveitem cada momento, até os difíceis. Porque eles vão te levar onde você quer chegar e quando você chegar lá, você já vai ter novos sonhos, novos desafios. Eu adorei estar aqui com você, Peter. Eu também, curti demais. Que a gente tenha mais momentos juntos. Com certeza teremos. E aí eu quero já deixar aquele convite no ar, né? Quero que você venha novamente e a gente vai colocar mais uma poltrona aqui. E a gente vai começar a cruzar a história. Legal, muito legal. Porque aí a gente tem que começar a cruzar a história, né? A gente teve um convidado no último Bitox, foi o Zé Roberto, né? Então você imagina a gente misturar hambúrguer com tinta. Vai ser uma delícia. Bacana, então bacana. A gente vai ter muita história para a gente compartilhar e a gente fazer. Sim, Sheila, sim. muito obrigado. Só tenho Eu que agradeço. Foi muito legal, foi muito bacana. Aprendi demais, né? É uma honra, um orgulho. A gente já tinha combinado de fazer isso antes, né? Sim. Mas foi muito legal. Aqui na prática acaba se tornando muito mais legal, muito mais do que nos ensaios, né? Então, muito obrigado, muito sucesso para você nessa sua jornada. Para nós, Peter, adorei. Para mim foi ótimo, foi um aprendizado contínuo aqui contigo. Obrigado. Até a próxima. Até. Pessoal, fiquem ligados nas nossas redes sociais, nos acompanhem, nos ajudem a compartilhar este movimento para movimentar e ajudar a melhorar a vida das pessoas, das empresas, com aquilo que a gente mais ama fazer, aquilo que a gente sabe fazer muito bem, que é treinamento. Obrigado e até a próxima. Até mais, gente.